Boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa semana acadêmica, nós temos a satisfação e a honra de receber alguns atletas hoje para falarem sobre a importância do esporte na formação social. E eu gostaria de convidar para compor a mesa o nosso querido atleta Robson Caetano. Robson Caetano, além de formado em Educação Física e Jornalismo, é ex-atleta olímpico de atletismo, medalha de bronze em Atlanta em 1996, 2 medalhas em Jogos Olímpicos, 200 metros em 1988 e revezamento 4 por 100 metros em 1996, 4 medalhas pan-americanas, uma de bronze, uma de prata e 2 de ouro. Convido também o atleta Tiago Barbosa, atleta olímpico do vôlei de praia. E também Henrique Lessa, atleta olímpico de rugby. E a professora Verônica convidará a atleta Luísa para compor também a mesa, por favor, de nado sincronizado. Gostaria de pedir que todos os atletas se sentem para que a professora Verônica, coordenadora do curso de Gestão Desportiva e do Lazer, possa começar os trabalhos dessa sessão nesta tarde. Mas eu gostaria também de avisar vocês que acabei de convidar o Robson para dar aula aqui na faculdade e só depende dele a vinda para cá. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos recebendo aqui atletas de alto nível e, mais uma vez, na Semana Acadêmica, nossa primeira Semana Acadêmica, ideia do professor Paulo Alonso, a gente está tendo a oportunidade de vivenciar conhecimentos e situações que não acontecem a todo momento em nossa vida. Então, vamos aproveitar, vamos participar, né, e vamos ouvir os nossos campeões aqui. A Luísa Borges, que acabou sendo apresentada. Vamos complementar aqui, ela participou da seleção olímpica dos Jogos de Rio 2016, no nado sincronizado. Então, vamos começar pela Luísa, vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre a experiência dela na questão do esporte enquanto fator de desenvolvimento social. Tudo bem, amor? Não. Pode, tá. Alô? A gente aproveita e já vê, né? Não, tá tranquilo. Então, participei agora dos Jogos Olímpicos Rio 2016, foi minha primeira Olimpíada. Foi um grande prazer, muito emocionante de competir aqui na nossa casa, no Brasil. Todo mundo me pergunta como é que foi a sensação de entrar na piscina, né? Acho que a primeira coisa, quando eu olhei, foi a arquibancada mais que lotada, todo mundo gritando pelo seu nome e torcendo por você realmente. A gente sabe como que é o torcedor brasileiro, né? E, assim, foi uma emoção muito grande, muito mesmo. E o que me estimula mais a continuar no esporte são ver o que já aconteceu comigo até hoje, tudo que eu já consegui, né, nessa jornada e continuar em frente. Eu sou madrinha de 2 projetos, né? O projeto da Profesp, que trabalha com todas as forças armadas, e a gente, com 16 mil crianças, a gente meio que trabalha o início do esporte para ela, né? A gente dá um rumo em qual esporte ela prefere, o que ela mais gosta, e com isso é um trabalho social mas bem maneiro mesmo. Eu sou da Marinha também, sou 3ª sargento, e é um grande prazer, né, passar minha experiência para todo mundo. Eu também sou madrinha do projeto social Eu Acredito em Papai Noel, dos Correios, que são cartinhas que a gente recebe, podendo devolver, meio que se a gente fosse realmente Papai Noel, para crianças de comunidade, podendo dar a oportunidade de eles conseguirem ter a felicidade de receber realmente um presente no Natal. E
Acho que eu não tive uma expectativa de medalha aqui nos Jogos Olímpicos, mas eu consegui ficar em 6º lugar no conjunto, 13º no dueto, e estou treinando muito para as próximas Olimpíadas conseguir entrar em uma final. Mas o mais importante mesmo foi conseguir passar minha experiência, porque chegar para uma criança e passar tudo que a gente já conseguiu até hoje é uma coisa surreal, né? Ver o brilho no olhar de cada um é muito bom. E eu queria agradecer também, né, pela faixa de eu estar conseguindo voltar agora a estudar. Tive que parar um pouco para os Jogos Olímpicos, né, para treinar 100%, mas estou muito feliz de estar aqui de volta e é isso. Então, eu vou convidar agora o Henrique para falar sobre a experiência dele, nosso convidado, atleta de rugby, mora em Florianópolis, é de lá, e vai falar um pouco sobre a experiência dele como sociedade lá. Fala. Lá em cima ou aqui? Serve também? Então, pode falar aí. Lá em cima, então tá. Lá em cima. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui. A minha apresentação vai ser a mais curta, porque, embora eu jogue em esporte olímpico, eu não sou a nível olímpico que nem todos os convidados, mas eu me esforço bastante, né? Isso que conta. Meu nome é Henrique, eu nasci aqui no Rio, lá em Grajaú, só que eu me mudei desde cedo lá para Floripa, por causa que meus pais quiseram se mudar para lá. E em 2011, eu entrei no Cefid, lá de Florianópolis, para começar a educação física, licenciatura, né? E o meu amigo, ele entrou em 2010, ele sabia que eu queria entrar no Cefid, ele já era de lá também, e ele falou, então, quando tu entrar aqui no Cefid, tu vai começar rugby também. Aí eu não sabia o que era o esporte, eu fui atrás de alguns vídeos na internet, eu não vou jogar isso aí, nem ferrando, não vou jogar. Aí ele falou, não, vai sim, você começa com a gente. Aí eu comecei treinando no Galo Branco, que é o time do Cefid, esse inclusive é o uniforme lá que a gente fez esse ano, para jogar os campeonatos universitários lá. E treinei por um mês só no Galo Branco, e como esse meu amigo e mais outros dois que também treinavam lá, jogavam no Desterro, que é um time de rugby de Santa Catarina, de Florianópolis, eles me convidaram para treinar também lá. E eu comecei a treinar do juvenil, comecei a participar dos jogos, do Campeonato Catarinense, eu consegui fazer parte da seleção catarinense que foi para São Paulo jogar a Copa Cultura Inglesa, a gente ficou em 2º lugar, a gente conseguiu eliminar os campeões de 2010 naquele ano, que foi bem importante para a gente, porque a gente chegou lá em São Paulo. As seleções juvenis de São Paulo, que foram 3 seleções, eram as mais conhecidas, tinham atletas da seleção juvenil lá, e Santa Catarina nunca foi muito conhecida pelo seu rugby, embora vários jogadores do Desterro e agora do Joaca sempre são chamados para a seleção principal. A gente conseguiu ficar em 2º lugar, bem bacana. Eu tive que me afastar um pouco por causa das aulas da faculdade também, para poder continuar estudando, e que eu estava um pouquinho atrasado também, mas consegui botar nos eixos. E voltei para o Desterro em 2014, para treinar com o time adulto, para participar do Brasileiro. O Desterro participa do Super 8 agora, que é uma Série A do rugby no Brasil. Esse ano a gente está invicto, inclusive, no campeonato. A gente está ganhando bem, está jogando bem, inclusive, porque é um campeonato difícil, mas os jogos estão bem bacanas. Eu incentivo quem quiser assistir na internet, é só procurar por Super 8 no Brasil. É muito bacana assistir os jogos. E o rugby abriu muita porta para mim, não só de ser um esporte que eu pude começar a treinar e virar um atleta mesmo. E eu já tentei remo, tentei futebol, tentei muita coisa, não ia dando certo. E o rugby foi o que funcionou, e estou até hoje aí jogando, com dores, nenhum machucado sério. E volta e meia no futebol, como estava comentando antes com o Thiago, a gente acaba torcendo um pé ali e dói pra caramba, e no rugby é mais difícil, embora seja um esporte de extremo contato físico, né?
mas me ajudou muito também na parte profissional, nos estágios que fui fazendo. Eu fui tentando passar rugby como um esporte diferente, porque os alunos estão cansados do quadro mágico, de futebol, basquete, vôlei, handebol. Eu queria passar rugby, foi de sucesso, porque é coisa nova. Vou explicar isso mais tarde, quem puder ficar aí também já deixa o convite aqui para a aula que eu vou dar de rugby depois de noite. E ajudou bastante profissionalmente, pessoalmente, ajudou a terminar de montar o caráter que eu estava finalizando de montar, ajudou pra caramba. E é isso. Acho que é isso. Então, gostaria de ouvir o Thiago agora, apresentar para a gente a experiência dele, o que ele tem a dizer. E aí, pessoal, boa tarde. Só um pouquinho alto, né? E aí, boa tarde, pessoal. Melhorou. Tá certo, eu sei que é assim mesmo. Estou até fazendo teatro para melhorar. Eu sou o Thiago Barbosa, né? Como me anunciaram aí, infelizmente eu não fui para uma Olimpíada, mas eu vivi muitas coisas por causa do vôlei de praia. Eu tive a oportunidade de morar em 2 países diferentes, né? Na Argentina e na Itália. Rodei o mundo jogando vôlei de praia. Hoje em dia eu ainda jogo vôlei de praia, sou profissional, né? Ainda consigo fazer uma brincadeira boa dentro do Brasil, né? Internacionalmente, de vez em quando eu vou lá atrapalhar os outros. O que eu posso dizer também que lá onde eu nasci, né, na minha cidade, Itaboraí, é uma cidade que é muito, muito carente. E eu tenho um projeto social lá também, que sou padrinho, né? Sempre que eu tenho um tempo, eu vou lá fazer uma visita para o pessoal. Inclusive, a faixa, o ano passado, também ajudou aqui, fazendo uma arrecadação para lá e tal. A gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. Valeu, obrigado. E, por enquanto, é isso, né? Se quiserem saber mais alguma coisa, é só perguntar. Bom, vamos convidar agora Robson Caetano, nosso mais experiente atleta aqui da mesa. Por isso ficou para cá. Boa tarde. Boa tarde. Bom, queria agradecer ao professor Paulo Alonso, à professora Verônica Nolasco, à Faculdade Faixa, à Universidade Faixa, por me convidar para essa semana para conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do esporte na formação do caráter do indivíduo, do cidadão. Eu sou um cara muito brincalhão. Caramba, muito. Moçada, assim, tipo, pra caramba. Mas existem momentos na vida da gente que a gente precisa parar um pouquinho e rever alguns conceitos. Por que do cronômetro? Esse é meu amigo inseparável. Por causa dele, eu consegui viver um pouquinho fora do país, em algum mais países do que o Thiago, um pouquinho só, né? Eu vivi na Suíça, vivi na Alemanha, vivi nos Estados Unidos, vivi até na Rússia, sempre períodos muito curtos, porém muito intensos. Participei de 4 Jogos Olímpicos como atleta e 4 Jogos Olímpicos como jornalista. E a experiência na pista, ela é fantástica. E me perguntam se eu sinto saudade do treinamento, ou se eu sinto saudade do atletismo. E eu digo não sinto saudade. E eu não sinto saudade porque eu consegui, no atletismo, vencer o Campeonato Brasileiro 23 vezes, em 25 anos de carreira.
Eu consegui vencer o campeonato sul-americano 18 vezes. Bati um recorde mundial, conquistei 2 medalhas olímpicas, 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos, 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. O mundo, eu conheço dos 207 nações que estiveram no país, eu já devo ter visitado umas 150. Depois que a União Soviética desmembrou, então, eu visitei um monte deles, como atleta e como jornalista, buscando boas histórias. E é isso, exatamente isso, que faz do nosso esporte, ou do nosso país, uma fonte inesgotável de boas oportunidades. Eu estava conversando ainda agora com a Luísa, falando sobre a importância de aproveitar cada segundo, aproveitar cada momento dessa vida que passa como um sopro. A gente está na universidade agora e, de repente, a gente não está mais. A gente está em casa, daqui a pouco não está mais. A gente está num trabalho, num emprego e, de repente, não está mais. E eu já passei por algumas experiências muito positivas em grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas de comunicação, e empresas esportivas também. E isso tudo que eu estou falando para vocês é para que vocês tenham consciência da importância eu vou chamar de panela, né? Porque, na verdade, é isso, né? Porque eu sou ator, diretor de rádio, televisão e cinema, eu sou jornalista, eu sou ex-atleta profissional, eu sou profissional de educação física, e tudo isso só foi possível por conta do esporte. Só foi possível porque eu encontrei companheiros, como, por exemplo, o Henrique encontrou nas suas andanças pelos esportes que praticou, as valências necessárias para se encontrar em um esporte. E teve também alguém que ficou enchendo o saco dele para falar assim, cara, você vai dar certo no rugby, você vai dar certo no rugby, você vai dar certo no rugby. Até a hora que ele falou assim, cara, eu desisto, vou tentar o rugby, porque senão eu não vou morrer, esse cara vai encher o saco a vida inteira. E ele está aí no rugby. E o Thiago, que é companheiro de vocês já conhecem, velho Thiago, que de vez em quando vai lá atrapalhar um time, vai incomodar outro time, vai dar um trabalho para outro, mas que tem um papel fundamental e importante para elevar o nível de excelência no esporte. E aí a gente cai nessa temática que é tão importante, que é da importância do esporte, porque a Luísa falava aqui agora sobre os projetos sociais. Lá nós vamos encontrar as nossas maiores fontes de belas histórias. Eu nasci numa favela chamada Nova Holanda. E essa favela, ela é uma favela que ela não conseguiu ser pacificada. Pra vocês terem uma ideia, o Alemão, que é um morro gigantesco, os caras conseguiram entrar e pacificar. Na Nova Holanda, os caras não conseguem entrar para pacificar. E vocês sabem por quê? Ela é uma favela plana. E numa favela plana, a guerrilha é muito mais complicada. E todas as vezes que eu vou naquela colmeia chamada Nova Holanda, porque eu ainda tenho familiares que moram lá, eu vejo o desejo de cada jovem em querer melhorar de vida, e eles não têm uma referência. Eu tento ser, mas todas as vezes que eu estou conseguindo alguma coisa, muda um chefe de facção, porque cai a cada 25 dias, 30 dias, um mês, 2 meses. São jovens de 17 anos, 15 anos, 16 anos de idade, que entram para ser chefe, entre aspas, porque o chefe mesmo não são eles, e eles acabam se iludindo com uma das coisas que a gente sempre fala aqui, que a gente sempre diz: não tentem um caminho mais curto. Não vai ter jeito, vocês vão ter que ler, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que folhear Rubem Braga, Machado de Assis. Não vai servir para, desculpa a expressão, zero.
mas é importante para fazer com que vocês entendam a importância da escrita, das pontuações. Vai ensinar vocês e educar vocês, dando a oportunidade de, pelo menos, conversar com as pessoas e serem eloquentes o necessário para que elas digam assim: nossa, você viu o Robson Caetano? Um homem inteligente, né? Nossa, ele falou sobre política de uma maneira tão... Nossa, ele falou de artes. Nossa, ele conhece. Pois é. Na verdade, tudo isso que a gente passa nesse sopro chamado vida é importante para que a construção do caráter seja definitiva. Eu falei para o Luiz uma coisa que eu não devia nunca falar, mas vou abrir só para vocês, tá? Está no YouTube, cara. Segredo. Está no YouTube? Ui. Ó, YouTubers, Robson Caetano da Silva, eu estou lá também no Instagram, tá? Aos 18 anos de idade, eu fui convocado para uma Olimpíada. Eu estava com o pé na universidade, de administração de empresas, não sabia o que eu queria. Eu estava assim, Robson, o que você... não sei, cara. Você não está no esporte? Não sei se eu quero isso também não, cara. Eu sei que eu quero viver. E cheguei em Los Angeles, em 1984, garotão, cabelo tonhonhon, amarradão. Falei, Califórnia, cara, que maneiro. Fui para uma final olímpica, aos 18 anos de idade. E quando eu estava me dirigindo para a minha refeição, para um jantar, um dia antes da minha final olímpica, eu conheci uma menina chamada Melanie, linda, linda, linda. E aí vocês vão me perguntar assim, e aí? E aí, que o meu coração me disse o seguinte: Robson, dê uma chance pro amor, cara. A história por trás dessa minha decisão era de que eu precisava abrir mão da minha vaga olímpica para que um amigo pudesse correr a final do 4x100, já que era a última Olimpíada dele. Um cara chamado Nelson Rocha dos Santos. E ele teve a oportunidade de correr, ao longo dos seus 20 e tantos anos de carreira, a sua primeira final olímpica, já aos 35 anos de idade. Eu, com 18, sem saber o que eu queria, encontrei uma gatinha, eu estou querendo montar um stand-up comedy com essas histórias para ver se... Tudo isso para dizer a vocês o seguinte: vivam com sapiência, amem com inteligência e procurem sempre a felicidade, mesmo no caminho mais longo. Se eu for professor de vocês, ou se acontecer, cara, eu sou um cara maneiro pra caramba. Vai passar todo mundo aqui pela minha mão. Não vai ter jeito, vai ter que passar aqui pela minha mão. Porque eu sofri muito. Eu tive que estudar muito. Eu tive que treinar muito. E num país que ele se diz não racista, mas é um país preconceituoso, caras como nós, eu, Henrique, Luísa, Tiago, a gente tem que fazer o dobro. Porque se a gente sai da sala de aula, vai competir usando as cores do Brasil, volta, recebe a prova, faz uma prova e faz bem, alguém fala assim, recebeu a ajuda do professor. Claro, cara, não é possível. A gente faz tudo isso com excelência para mostrar a vocês que é possível um cara como eu, saído de uma comunidade, se tornar uma pessoa de bem, mesmo cometendo erros calculados. Tudo é muito engraçado e tudo muito bonito, muito bonitinho, mas na hora que as pessoas, já estou terminando, na hora que as pessoas começam a te cobrar esse nível de excelência,
Se você não apresenta, aí sim, você pode parar e pensar assim, cara, eu não estou fazendo a coisa certa. Alguns de vocês se tornarão jornalistas esportivos, ou então vão se embrenhar pela educação física, ou vão se embrenhar pela fisioterapia, ou vão se embrenhar... Mas, inevitavelmente, vão esbarrar com o esporte. Não tem jeito. Até quem não gosta. E eu lamento muito não gostar do esporte, quem não gosta. Eu gostaria de ter essa sala aqui abarrotada com gente assim saindo pelo ladrão. Mas vocês que estão aqui estão tendo a oportunidade de conhecer figuras fantásticas. Figuras que têm histórias lindíssimas de superação, de muita dor, de sofrimento, mas, principalmente, querem dividir com vocês essas histórias. Saiam daqui com o coração preenchido delas e com a certeza de que o que a gente quer passar para vocês é nada mais, nada menos que a excelência da vida de vocês. Não existe receita de bolo. Não existe. Cada um vai se deparar com uma realidade, cada indivíduo é diferente do outro, a gente já sabe disso, não dá para explicar da mesma forma na lousa para todo mundo igual. Vai ter aquele que vai esbarrar, professor, putz, eu não entendi muito bem o que o senhor quis dizer com aquela analogia. Pois é, a gente senta e conversa. A gente senta e entra num acordo. Porque a interpretação de cada um é diferente. Só não é diferente para matemática, química e física. Mesmo assim, as coisas estão mudando nesse aspecto. Porque já se sabe que os elementos eles tendem a sofrer uma mudança. Então, se adaptem. Façam como um amigo meu chamado Anderson Silva diz, cara, seja como água, se adapte. Se ferrou, né? Quebrou a perna, foi se adaptar, quebrou a perna, não se deu bem, nem tudo, nada disso. Ajam da maneira mais bonita e polida possível para encontrar o veio de vocês. Montem suas empresas. É muito importante. Montem os seus grupos. Façam as suas conexões com seus amigos. E façam dessas empresas empresas de sucesso, para que no futuro você possa olhar para trás e dizer assim, pô, o camarada lá falou assim, monte sua empresa, nem entendi o que é, não é difícil fazer. É super fácil. O mais difícil é você manter a empresa. Assim como esses garotos aqui, assim como esses profissionais que estão aqui, mantiveram as suas, estão mantendo as suas. E elas só são possíveis por conta dessa rede muito amistosa que a gente tem. Existe uma via de duas mãos. Eu estou aqui hoje por um convite. E um convite que me foi feito no ano passado, foi isso? Ano passado. Cara, eu falava, meu Deus, cara, eu vou lá. Ah, eu vou lá, vou dar um pulo lá. Ah, mas não sei se eu vou. Não, eu vou. A gente sabe que cada palavra que a gente diz aqui, ela é importante e tem que ser muito bem medida, para que vocês não saiam daqui com a impressão errada. Quando eu disse, levante-se e vá ao púlpito, é para que as pessoas possam perceber a sua expressão corporal. Entender quem somos nós. Não é só para ver a boniteza da menina, nem a boniteza do menino. Não, não é nada disso. Mesmo porque... aqui, dos quatro aqui, eu sou o mais feio. Isso eu tenho consciência. Mas, ao longo dos 52 anos de vida, a gente sabe que pode passar alguma coisa para vocês. E eu espero, que acabou de dar 15 minutos, eu espero que vocês perguntem mesmo, mas perguntem muito, para vocês saírem daqui embebecidos de muita informação. Perguntem, você participou da dança? Participei. Você ganhei. Você participou do participei. Você vai participar do disco? Vou. Vamos. Como é que é a pirueta na água? Pergunta. Como é que é passar aquela bola? Como é que passa a bola para frente ou para trás? Pergunta. Mas no vôlei de praia, vem cá, dedo no olho, vale? Pergunta. E tenhamos todos nós uma excelente tarde, um bom papo, super gostoso e agradável. Beijo.
Pergunta. Então, então vocês podem observar, pelo que a gente acabou de ouvir, como o esporte pode influenciar na vida de uma pessoa de uma forma positiva e definitiva, determinante no futuro que esse indivíduo vai ter. Então, a importância do esporte como fator social, ele não vem apenas para você propagar o esporte. Nós temos aqui, no nosso país, a cultura de que o esporte é sempre uma questão para depois. Quando você tem uma atividade de esporte, normalmente, não, o esporte está sempre para lá. Somente depois de 2007, que nós tivemos os Jogos Pan-Americanos e viemos com uma sucessão de mega-eventos que todos acompanharam e estão acompanhando, é que a gente começou a ter algum espaço de visibilidade. Mas, na verdade, e hoje a faixa abraça a ideia de contribuir de uma forma muito significativa para o desenvolvimento do esporte de uma forma efetiva, que é formando pessoas na área de gestão esportiva. Sem essa formação, nós não temos condição de desenvolver efetivamente o esporte no país. Cada um desses projetos sociais que foram citados aqui precisam de profissionais gerenciando recursos financeiros, materiais, humanos, de forma que isso seja eficaz e eficiente. Na Rússia, que o Robson acabou de citar, quando a gente era muito novo, quando o bloco comunista existia, antes de cair o muro lá de Berlim, nós tínhamos, lá existia uma preparação esportiva espetacular, porque lá todas as crianças faziam esporte. A única diferença para se definir que esporte seria era um raio-x que era feito na mão da criança, aos 6 anos de idade, para ver quanto ela tinha de cartilagem na mão e que altura ela ia ter no futuro. E, de acordo com a altura que ela fosse ter, ela ia para esse ou para aquele esporte. 2.000 crianças em cada escolinha de esporte. Isso significa que 50 dessas 2.000 crianças são talentos de alto nível. Ou seja, você tem toda a condição de desenvolver um país do tamanho do nosso, com o porte do nosso, com a população do tamanho da nossa, com a disponibilidade que o brasileiro tem para se desenvolver e para se integrar, porque o brasileiro é um povo unido, é um povo, apesar da raça humana ser social, nós somos mais sociais ainda, então nós não podemos perder essa oportunidade. Esse momento em que todo mundo sonhou chegar, que eram os Jogos Olímpicos, todo mundo vinha focado nos Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos. Não, agora a gente está no pós-Jogos. Agora é a hora da gente fazer acontecer o nosso país. Agora é o momento da gente desenvolver todas as competências e todo o conhecimento adquirido até aqui, com instalações, arenas esportivas, com como gerenciar essas arenas, como desenvolver ações sociais. Temos leis de incentivo aprovadas, temos um Ministério do Esporte, temos uma sucessão de possibilidades por convênios, por sistema de convênio, para captar recursos e fazer o desenvolvimento esportivo de uma forma muito efetiva e desejada. Eu não tenho a mínima dúvida de que a gente vai ter muito sucesso se a gente for por esse caminho. Então, eu gostaria de pedir ao Robson para falar para a gente que alguns momentos, Robson, os 3 que você elencaria como mais significativos na sua valoração social pela prática do esporte. Bom. Ok. Bom. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Melhor, né? Mas o microfone ok, o microfone não vai me captar. É por causa do som. Tá. Bom, ele foi para algum lugar. Por favor. Obrigada. Ok. Ponto número 1. Tá? A gente tem falado muito sobre o legado esportivo, o legado que os Jogos Olímpicos está deixando para o país. E o legado que apesar das construções, belíssimas construções, de um parque... Quem é que foi lá no Parque Olímpico? Todo mundo, né? Todo mundo. Quase todo mundo foi, ou quase todo mundo, não foi todo mundo. Né? Deodoro, o Parque Olímpico, no Boulevard todo mundo foi. Pô, pelo amor de Deus, não vai... Eu vi ali só um garoto que não levantou, pelo menos no Boulevard ele foi.
o que acontece? A primeira coisa importante que os Jogos Olímpicos e os Jogos Pan-Americanos deixaram para a gente foi esse legado, foram as construções. Tá? O segundo legado, knowledge, conhecimento. Tudo que se adquiriu ao longo desses anos de construção de tudo isso que acabou se transformando em Jogos Pan-Americanos em 2007 e Jogos Olímpicos em 2016. Tá? Mas eu diria que a coisa mais importante de tudo isso que acabou gerando dos Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos foi a humanização, o lado humano. A gente estava num caminho que era meio sem volta, um caminho no qual a gente não estava mais conseguindo se olhar, a gente não conseguia mais se respeitar. As instituições estavam perdendo... Oi, o menino está chamando lá, o menino lá. Tá. A gente estava perdendo esse contato, mesmo andando assim o tempo todo, mas a gente estava perdendo o respeito pelo potencial humano brasileiro. E a gente reconquistou isso, a gente readquiriu isso. A gente não tem dúvida de que a gente não produz apenas Rock in Rio. A gente produz eventos esportivos, grandes eventos esportivos. E isso só é possível por conta do ser humano. Né, como diz lá o Marco Luque, energias dilatadas, né? Mas a mais pura verdade é de que essa energia chama-se ser humano. Nós temos, ou nós tínhamos, ou vivíamos a síndrome do vira-lata. A gente não conseguia. Não, o americano faz. Não, porque o japonês faz. Ontem eu estive no seminário falando sobre legado olímpico no Museu do Amanhã e teve um menino que levantou para criticar muitas das coisas que foram feitas no Brasil. E ele perguntando, onde é que estão as evoluções, onde é que está isso, onde é que está o impacto social, onde é que está o transporte? Eu falei para ele, depois que ele terminou de bater para caramba, ele bateu muito, aí foi a minha vez de falar, fui o último a falar, de novo, né? Aqui também fui o último a falar. E eu disse o seguinte, cara, eu hoje pego o BRT, vou até um determinado ponto da cidade, pego o metrô e vou até o centro da cidade. Eu venho para cá, eu poderia vir para cá. O carro vai me buscar por uma questão até de status, né? Fica mais bonito se chegar de carro, né? Eu vim para cá, eu podia ter vindo de BRT, de metrô, sem problema nenhum, e ando. Eu pego o BRT, fico indignado quando eu vejo um cara metendo o pé na porta do BRT, querendo abrir a força. Eu falo, pô, amigão, isso é teu, cara. Então, nós tivemos evolução. Tivemos, sim. Mas nós tivemos também um certo afastamento. Porque, na boa, quem é que consegue ir assistir ao seu time do coração toda quarta e domingo? Não tem mais como. É difícil. Os estádios que eram antigamente, e eu falei isso ontem também, antigamente a gente recebia um saco de urina nas costas, pá! Lá na geral, eu olhava para cima, o flamenguista fazia assim, ó. Ou o vascaíno, ou o tricolor, sei lá. O botafoguense nunca faz, é o mais educado. Ele, quando taca, ele tá com um saco de outra coisa. E eu comecei minha carreira no Botafogo, né? Mas o mais importante é isso. Eu acho que a valorização do humano, a valorização do potencial humano. Cara, nós somos capazes de ter nossas empresas gerando emprego e dando para as pessoas, a oportunidade de realizar sonhos. Se eu não tivesse ido aos Jogos Olímpicos, ou se não tivesse visitado mais de 120 países pelo mundo inteiro, provavelmente eu não teria hoje a capacidade... Hoje eu posso dizer, com
todas as letras. A Olimpíada Brasileira foi melhor que a de Atlanta, muito melhor. A Olimpíada Brasileira foi melhor que a de Atenas, muito melhor. Foi melhor, eu diria que ela foi até melhor que a de Barcelona. Eu diria que ela foi até melhor que a de Los Angeles. Isso sem sombra de dúvida. Aquela que eu... Um amor, lembra? Mas o importante é que a gente entendeu um processo, a gente aprendeu com o processo. Ex-atletas que estavam alijados, excluídos de todo esse processo de engajamento para os Jogos Olímpicos, eles acabaram também entrando nessa onda e desfrutando ao máximo de tudo isso. Eu participei, a minha parte, fiz parte do Comitê Olímpico Brasileiro na visita à África. E eu lembro quando eu falando com as crianças no projeto do Instituto Robson Caetano, eu falava assim, cara, eu vou para a África. E eles, tio, o senhor vai lá para aquele país, o país é bonitão, né? Eu falava assim, o continente. Na cabeça dos jovens, dos nossos meninos, a África é um país. E eu visitei, dos 54, eu visitei 33 dos 54 países africanos. Eu podia ter pego ebola, dengue, zika, qualquer porcaria lá, mas era importante estarmos lá, no fronte de batalha, diferente da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra, defendendo as cores do Brasil para trazer para cá algo que a gente precisava muito, que é ter orgulho da nossa pátria. Uma das coisas muito importantes. E essa humanização, ela não passa apenas pelo plano profissional, ela passa pelas histórias. Pega a história do Thiago, vocês vão falar assim, caraca, meu, que história. Pega a história da Lulu, caraca, que história. Lulu é Luísa, estou falando, né? Pega a história do Ike é o Henrique, né? Mas se a gente parar e olhar para nós mesmos, cara, cada um de vocês é um livro com algumas páginas escritas e muitas a serem escritas. E muitas delas vão passar por uma das coisas que eu acho que é talvez mais poéticas e bonitas, que é o desenvolvimento humano. Dinheiro vai passar. A gente precisa dele, claro. Estou com meu carro batido, quebrado, putz, tem que consertar, cara. 15 pau para consertar o carro. Podia comprar outro. Mas o que eu gosto de carro grande, né, cara? Então, assim, o carro é grande pra caramba. Quebrou lá a suspensão por causa de uma manifestação, gelo baiano, acertei. O gelo baiano quebrou o carro. Mas aí, carro vai passar. E eu ando de... É porque foram me buscar de carro, cara. Eu vim amarradão. Mas a verdade é que a gente precisa realmente pensar nesse aspecto. Você tem que olhar para o lado e ver uma pessoa de carne e osso. E dar a oportunidade para essa pessoa poder desenvolver com vocês projetos vencedores. Isso é que eu acho importante. Tudo isso relacionado ao ser humano. Não será possível. A máquina não vai conseguir fazer sozinha. Não vai. Para aquela câmera lá tem que ter um operador. Para essa aqui tem que ter um operador. Para o som estar maneiro, tem que ter um operador. Para cada folha de jornal que a gente lê, tem que ter alguém que tenha a decência de procurar nas suas fontes boas histórias para colocar nas páginas do jornal. Então, tudo isso passa por cada um de vocês. Lembrem-se sempre disso. O resto, tem sexo, amor, tem sexo, drogas não, tem sexo e rock and roll, tem tudo isso. Mas é importante vocês pensarem no aspecto positivo do lado humano, do que vocês podem produzir, do que a gente já provou que é capaz. Tirem o pé totalmente dessa história de que Manhattan, Nova York é o... Não. Minha calça é da CIA, maluco. A camisa não, que já é um pouco melhorzinha.
mesmo porque eu tinha que botar o rosa por causa do Outubro Rosa, em homenagem a vocês, meninas. Pensem sempre nisso. O ser humano é muito importante. Deem oportunidade para que eles possam se desenvolver junto com vocês em projetos vencedores. Então, realmente, está coberto de razão, a área humana foi extremamente desenvolvida, até por todas as atividades de governo também, que entre erros e acertos, a questão social foi muito, muito valorizada e muito, muito reconhecidamente empreendida. E eu gostaria agora... Deixa eu perguntar para o Luiz uma coisa. Luiz, eu vou te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Ok, você está falando de 16 mil crianças, jovens, né? Como é que... Quando você deu a notícia de que você estava indo representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, qual foi a reação dessas 16 mil almas que olham para você como ícone, como herói? Como é que foi? Cadê aquele microfone bonito? Ele tira. Alô. Então, essa notícia foi dada que a gente seria a madrinha, eu e minha dueto, a Duda Mikuchi, uma semana antes da gente entrar na Vila. Foi bem emocionante para a gente, porque a gente estava no auge do nosso treinamento, né? Para entrar, a gente estava super focada. Então, para dar essa notícia para as crianças, foi pelo menos 30 perguntas, pelo menos bem fáceis, assim, qual era a nossa expectativa, o quanto a gente tinha treinado. E, realmente, eles olhavam para a vida deles e espelhavam na nossa, né? Da onde eles queriam chegar, o rumo que eles tinham que buscar, o caminho. Então, realmente, o atleta, acho que nesses 10 anos de milhões de... os Jogos Olímpicos, Pan-Americano, Jogos Militares, eu acho que isso tudo, o Brasil só enriqueceu mesmo. Acho que os atletas passaram de somente atletas, né, como você disse, o esporte ser no segundo plano, né, o estudo em primeiro, para ser um estilo de vida, né? O atleta se tornou um ícone e um ídolo para todo mundo. Então, pessoal, agora a gente vai abrir para a pergunta dos alunos. Falando em ídolo, sabe porque assim eu sou chatão, né, mano? Já percebeu? É porque assim, eu tenho uma curiosidade, porque eu vi aquele filme Invictus, tu viu? Sim. A gente sabe que existem essas políticas que segregam e você acha que o teu esporte ele foi bem aceito, ele foi bem recebido pela família olímpica? O rugby, pro Henrique. O IC, né? IC, né? Para os mais... Né? Então, o rugby, há muitos anos atrás, questão de séculos atrás, ele já tinha sido olímpico uma vez também. Aí ficou um tempo fora e voltou esse ano. E a questão de aceitação, eu acho que o pessoal gostou, o público gostou, teve muita gente que foi lá assistir. Tem até notícia em televisão, que quase nunca acontece, né? Sobre rugby, pelo menos. E eu acho que essa aceitação do público e da família olímpica também vai muito do que o rugby passa. Eu vou falar isso também na apresentação de mais tarde, mas o rugby ele não segrega. Ele tem espaço para todo mundo. Para o alto, para o baixo, para o lerdo, para o rápido, para o gordo, para o magro, para quem só sabe pegar a bola, que nem eu, e correr para frente, para quem tem a visão de jogo aqui só para quem está vendo o jogo e passar e criar uma jogada, aí tem espaço para todo mundo. O filme Invictus, eu vejo toda vez, não só porque é de rugby, mas é porque é uma história muito linda. É muito linda. Quem não assistiu o filme, chega em casa agora e assiste. É muito bom. A história do Nelson Mandela. O rugby é só um personagem secundário no filme. O Mandela é a história principal e o que ele fez na África do Sul foi incrível. E eu vejo o filme
eu sei tudo que vai acontecer, eu já li a história, eu fico emocionado de chegar à cena do poema Invictus, eu vou chorar pra caramba vendo. Então, eu acho que é por isso. A aceitação vem porque o rugby te passa isso, e não só para os atletas, a filosofia do rugby fica para os atletas e para quem também está vendo o esporte. Quando você começa a entrar em contato com ela e ver o que ela está te passando, o que ela pode passar, é sensacional. Não tem nem o que Só para não, né, só para não ficar um excluído, pô, imagina. O vôlei de praia, não, aí é sério, porque o vôlei de praia, cara, se esperava muito do vôlei de praia, né? Brasil, as seleções, nós tivemos uma medalha no vôlei de praia, 2 medalhas no vôlei de praia, esperavam ser as 4. E aí eu te pergunto o seguinte, não deu aquela dor assim no coração, falando assim, se eu tivesse lá eu faria diferente, ou se eu tivesse lá, pô, eu entraria de, desculpa, eu vou falar, mas é porque a gente na redação, a gente também fala, entraria de porrada e dava um saque assim, eu fazia assado. Você conseguiu se enxergar jogando a Olimpíada no Brasil? Eu achei que os brasileiros conseguiriam sim as 4 medalhas, mas principalmente no masculino é muito competitivo, muito competitivo. Vinham 10 times favoritos para ser medalhistas na Olimpíada. E no feminino quase deu o Brasil no pódio com os 2 times, né? E no masculino, sim, até por ver o Pedro e o Evandro não indo como a gente esperava, assim, eu consigo me visualizar lá, consegui ver assim, algumas coisas e falava assim, caraca, Pedro, tu não costuma fazer isso, faria diferente. Na verdade, ele mesmo faria diferente. Eu falava assim, pô, eu faria também diferente. Eu falava assim, poxa, Pedro, não acredito que tá fazendo isso. Ô, Evandro. Mas assim, o que eu achei bem legal dessa Olimpíada no Rio de Janeiro, no vôlei de praia principalmente, eu acho que o brasileiro enxergou com todas como é difícil a prática esportiva, como os atletas se doam. Eles não valorizaram somente o quadro de medalhas, que tinha uma meta muito ousada para a gente, essa Olimpíada. E todos os brasileiros foram muito bem assistidos pelo público, no sentido do esforço, pela dedicação, pelo que cada um deixava no seu esporte naquele momento, e todo mundo, né, conseguiu enxergar muito bem isso. Eu achei muito legal do povo brasileiro esse novo jeito de enxergar o esporte, né? Não só pelo resultado, mas também pela apresentação do atleta. Então, pessoal, agora a gente vai abrir para pergunta do auditório. Bombardeio, moçada, bombardeio. Vamos lá. Quem quer fazer uma pergunta? Márcia Alonso, nossa presidente, diretora também. Aqui de Robson Caetano, que ontem eu estava lá, assisti você, e o Clodoaldo também deu um show, né? Então, a gente já sabe que uma das possibilidades pós-carreira é ser comediante, moderador. E aqui a gente tem o maior exemplo de cara multimídia, multifacetado, multitudo, que o Robson faz realmente tudo. Estava dando uma olhada, DJ, produtor, e eu acho que é um exemplo assim, muito bacana para vocês. Boa, e tem alguma coisa que é mais ou menos. Tudo bem, não vou xeretar muito, não. Acho que eu não assisti, desculpa que eu cheguei atrasado. Meu nome é Márcia, quem não me conhece. Sou diretor, eu fui presidente da organização, vice-diretora da faixa, junto com o professor Paulo, e eu sou professora de educação física, adoro esporte, né? E foi idealizadora do curso de gestão esportiva. Não, é muito bacana ver vocês dois aqui. Especialmente você também, Henrique, mas a Luísa e o Tiago aí na frente. Porque é um avanço, mais um passo que vocês estão dando na carreira de vocês. Que vocês, assim, estou falando já um pouquinho, não quero mais falar, eu quero perguntar, né, Robson? Essa questão, que conselho que você daria para eles em relação ao pós-carreira? Né, além de ter a empresa que você já falou, né, como eles devem se organizar para o pós-carreira. Obrigada. Bom, como eu falei, não existe uma receita de bolo, né? É claro que se eu pudesse dizer ganhem muito dinheiro, tá?
para não passar assim, nenhum tipo de aperto. É claro que a vida da gente, tudo é muito cíclico, né? E vocês têm a oportunidade alguns aqui trabalham para pagar a faculdade, né? Alguns aqui têm a oportunidade dos pais pagarem a faculdade. E a gente valorizem isso. Cada centavo que está sendo investido em vocês. Deem a oportunidade para que as pessoas possam estar junto com vocês, criando projetos novos. E aí eu falo para vocês dois, para vocês três, para todos vocês. Por quê? Nós vivemos num mundo em que as parcerias elas são fundamentais. Eu já tive boas parcerias e parcerias horrorosas. Num projeto social meu mesmo, eu atravesso uma fase complicada por conta do governo do Estado, que está falido, e me largou com mais de 1.200 crianças, jovens. As mães me ligam quase que a todo momento, pelo amor de Deus, quando é que o projeto volta? Quando é que o projeto volta? Eu estou perdendo meu filho para o narcotráfico, eu estou perdendo meu filho para isso, eu estou perdendo meu filho para aquilo. Acontece. Teve uma época, uma fase muito boa, por conta de má gestão de um advogado que entrou e quase destruiu o projeto. E que eu estou tentando levantar, eu e Deus. Porque todo mundo, quando você passa pelas turbulências, aí que os amigos se apresentam. Ou não. Quando você está dirigindo um bom carro e dizendo, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar uma, está todo mundo perto. Quando você diz assim, pô, irmão, posso te pedir um favor? A pessoa faz assim, primeiro ela faz assim, ó, claro. Aí você pede favor, ela sabe que é. Quando ela fala, sabe, tchau. Então, invistam na sua fase áurea, que é agora, para que quando vocês... Porque o pós-carreira, existe uma fase de ostracismo, uma fase que é muito complicada, que é aquela de, eu não consigo largar, cara. Porque é muito bom estar no spotlight, cara, ali no centro das atenções, todo mundo olhando para você. Cara, eu lembro, ganhando o campeonato, num dia tu faz uma M, no dia seguinte tu vai lá, corre, ou então faz um gol, e o pessoal já esqueceu. A vida do esportista é dessa forma. O problema é que a gente não é esportista a vida toda. A gente está, e nesse momento vocês estão, aproveitem, para que vocês possam consolidar a vida de vocês e mostrar para as pessoas que vão olhar para vocês e dizer assim, pô, cara, os caras treinam, os caras fazem isso, fazem aquilo, ainda vêm para a faculdade, ainda fazem prova, ainda têm aula, cara, ainda conseguem, putz, ainda tiram boas notas. Aproveitem isso. Então, pós-carreira, no primeiro momento vocês vão sentir um pouquinho, fato, é normal. Vão sentir um pouco de saudade, vão sentir muito por conta daqueles objetivos que vocês não conseguiram alcançar. Medalha olímpica. Todo atleta quer medalha olímpica. Vestir esse uniforme, cara, na boa. Até eu queria esse uniforme. Putz, bonitão, cara. O Marcos Vinícius mandou para mim o kit. Cara, o kit com esse material custa R$28 mil. É verdade, cara. Aí, quando eu recebi, eu falei, Marcão, você mandou tudo para minha casa. Ele falou assim, não, Robson, você merece. Eu falei, pô, valeu, obrigado. Vou dizer o quê? Mas merece por quê? Merece porque a gente lá atrás plantou algo que foi muito positivo e que desperta não só um interesse, mas desperta também a admiração daquelas pessoas que competiram com vocês, que foram companheiros de vocês. Então, além das empresas que são necessárias, que hoje o mundo está partindo para isso mesmo, inevitavelmente, ninguém mais quer botar o Jamegão na carteira de trabalho porque é complicado, tá? Isso vocês vão ter nos seus institutos, nos seus lugares de trabalho junto aos profissionais de educação física. Pensem em administrar bem o sucesso, para que quando vocês já atravessarem as turbulências, atravessem com muita tranquilidade. Só isso que eu tenho para dizer, eu acho. Oi, meu nome é Analice, eu sou o primeiro período de publicidade e propaganda aqui na faixa. E eu sou ex-atleta, eu joguei basquete durante muitos anos, fui federada. E o meu técnico sempre falava para mim que o dia do atleta tem que ter mais de 24 horas. E
que tem uma hora na vida que você precisa fazer escolhas. Tem o trabalho, tem o estudo, não só a faculdade, colégio, e o trabalho. E eu queria saber como é que é, ainda mais para a Luísa, que está aqui estudando, né, voltou agora, como é que foi para você conseguir administrar esse tempo? Se rolava aquela marmita no ônibus, chegava no treino cansado. Eu queria saber como é que foi para você administrar, se teve algum momento que você precisou fazer escolha de vou sair cedo do trabalho, então hoje eu vou deixar de treinar, e se isso acabou prejudicando de alguma forma. Olha, eu tive a chance... Eu respondo aqui. Eu tive a chance de... Seu nome é? Analice. Aninha, eu tive a chance... Eu vou chamar assim porque, sabe, para quebrar esse gelo, né? Porque, né? Aninha, eu tive a chance de... Cronômetro. A chance de poder trabalhar... Eu fui ajudante de pedreiro, zelador de prédio, mas eu tive bons patrões que entenderam que eu precisava fazer algo mais, que só aquilo não era o suficiente. Tá? Eu consegui... Eu lembro que eu servi o quartel até porque eu tinha que me alimentar, cara. Eu me tornei soldado do Exército. Primeiro me alistei na Brigada Paraquedista. E aí lá falaram assim, cara, você é um atleta que vai para a Olimpíada, não sei o que. Eu falei, sou. Então, cara, não é aqui o teu lugar. Tu vai fazer um salto e vai embora daqui. Aí eu fiz e mandaram para a Urca. Mas eu acho que a escolha que eu tive que fazer e que eu fiz, uma das poucas que eu tive que fazer, porque acho que foi o esporte. Se eu tivesse que eliminar todas as outras coisas da minha vida, ou tivesse que eliminar alguma coisa, eu seria trabalho, a primeira a ser eliminada. Eu ia estudar e treinar. Foi o que eu fiz. Foi o que eu precisei fazer. Teve uma época que eu tive que eliminar o estudo. Eu tive que parar, eu tive que dar um tempo nele. Tranquei. Que eu saía para o circuito europeu, eu saía daqui em março, só voltava em outubro. E aí não dava para acompanhar. E eu passei assim alguns anos. Quando eu terminei a escola de educação física, eu saía direto, falava, meu Deus do céu, eu preciso voltar, eu preciso ir em casa. Minha namorada, quase não tinha namorada. Eu falei, cara, namorada? Fala sério, meu. Aí eu fazia assim, eu tinha uma namorada na Itália, uma namorada na Alemanha, uma namorada... E eu falo isso porque eu não posso ser hipócrita e dizer assim, não, eu só treinei. Não. Eu precisava experimentar e vivenciar outras coisas da melhor maneira possível, da maneira mais segura possível, desde que não atrapalhasse meu treinamento. E o foco, que era o mais importante. Quando você começa a ter que decidir, não, eu vou trabalhar, aí eu vou ter que trabalhar, não vai ter jeito, vou ter que trabalhar, o esporte começa a perder a força. E o foco que você deixa de ter já não te leva mais para uma seleção brasileira, te leva apenas à seleção carioca, te leva apenas à seleção do clube, te leva só a isso. Você se limita. Na verdade, o que você precisa fazer é pensar no esporte além dele. Olhe para o esporte, mas não olhe para o esporte como o objetivo é ele. Não, o objetivo está além dele. Está muito além da expectativa, porque é ele que vai te levar a conseguir envergar uma camisa verde e amarela, vai conseguir te levar através de uma ponte da educação, da cultura. E eu jamais seria um aluno ótimo, e eu me tornei um excelente aluno em geografia muito por conta do esporte. Caramba, eu lembro das minhas notas, meu grade em geografia era horroroso. Cara, eu comecei a viajar, eu voltava falando espanhol, arrastando aqui, arrastando ali, os caras, o cara, neguinho, mitidão aí. Mas foi extremamente importante. Então, as escolhas que eu fiz, elas foram exatamente pensando em melhorar a minha vida. Você tem que olhar para você. Não por uma questão de egoísmo, mas porque você precisa realmente se olhar e dizer, cara, qual é o meu papel em tudo isso que está acontecendo? De que forma eu posso ser importante e ajudar as pessoas? Porque se eu for um pobre coitado,
Putz, ninguém vai querer olhar um pobre coitado. Ninguém olha. Ninguém olha para o neguinho favelado. Não, ninguém olha. Agora, eles olham sim. Que nem, por exemplo, eu chego para jogar um voleibol lá no Barra Mares, aí o pessoal fala assim, e aí, chegou o Robson. Eu chego de Virode. Sabe o que é uma Virode? Quem é que anda de moto aqui? É uma moto da Harley, que completou esse ano 10 anos e saiu uma série limitada, eu ganhei uma de presente. Eu ganhei uma de presente. A Harley, os irmãos mandaram uma para mim de presente. Por quê? Porque eu sou amigo deles? Não. Porque eu sou um atleta que adora velocidade, sou o cara dos 10 segundos, e a moto, por incrível que pareça, completou 10 anos. Os caras mandaram de presente para mim. Então, pensem no esporte, e aí vai aquela questão do marketing esportivo. Os caras não mandaram para mim porque eu tive que tirar uma foto e mandar para os caras. Está pendurado em algum lugar lá na Harley. Esse aqui é o atleta da América do Sul mais rápido de todos os tempos. Caraca, aí, ó, tá com a nossa moto. Vou vender, claro, porque não vou ficar com a moto. Mas é exatamente isso. Mas o ponto é exatamente esse. As pessoas vão olhar para você por aquilo. Esse é o nosso mundo. Por aquilo que você tem e pode apresentar. Eu não vou aqui enganar vocês. Ah, não, só amor não vale, tá? 3 minutos. Deu. 3 minutos. Próxima pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Thiago, se eu puder. O Thiago, eu não vou perguntar quantos anos você tem, mas você pegou o momento glorioso do vôlei, obviamente. Vôlei como segundo maior esporte, assim, tirando o futebol primeiro, considero o vôlei como o segundo maior esporte. Por que você escolheu o vôlei? Quem é que te empurrou para dentro? O que te fez pegar aquela bola e jogar vôlei? Porque eu acho que é esse o ponto, quando a gente fala de ídolos, o atleta como um ídolo, ou aquela que inspira, o atleta como um fator que inspira as crianças a participarem do esporte e, dentro do esporte, seguir todos esses valores olímpicos que a gente tem. O que você, como jogador de vôlei, o que te fez ir para esse esporte e não para o basquete pela altura, obviamente? Então, né, essa história é muito engraçada, né? Porque eu sou um amante de basquete, né? Eu era muito mais amante de basquete do que de vôlei, propriamente dito. E naquela época que o Chicago Bulls tinha um time impecável, né? Eu consigo falar o time de cabeça aqui agora. Eu fui procurar um lugar onde tivesse basquete. E lá na minha cidade, onde eu morava, né, onde eu crescia, aqui no interior do Rio de Janeiro, não tinha basquete. Só tinha vôlei. E eu comecei a fazer vôlei, mas eu fazia vôlei meio assim, né? E ali, aí de vez em quando, né matava. Aí minha mãe uma vez chegou e falou assim, tu foi no vôlei? Eu falei assim, não fui, mãe, lógico que fui. Aí ela, mentira, mentira, foi lá, você não estava. Né? Aí ela me empurrava, mas eu comecei a praticar vôlei sério mesmo, porque eu cheguei dessa escolinha, eu fui indicado por um clube, e esse clube ele me deu uma bolsa de estudos para estudar num colégio importante na cidade, e aí eu comecei a levar o esporte a sério. Foi através desse empurrão que aí eu comecei a ganhar mais coisas. No primeiro momento foi para estudar e depois que eu pensei no vôlei, propriamente dito. Boa tarde. Minha pergunta é para o Thiago também. Thiago, você é um atleta ainda em atividade e a ordem natural é que primeiro você se aposente, depois você retome os estudos. O que te motivou a conciliar a carreira e os estudos ainda, sabendo que a carreira de atleta é bem sacrificante e a de aluno também não é fácil? Eu já estou fazendo o meu plano de aposentadoria, né? Eu costumo dizer assim, eu costumo brincar com os meus amigos. Porque ainda é muito difícil você treinar em alto nível, né? Tentar ser bem competitivo, porque os times que eu costumo fazer para dentro do Brasil, eles são muito competitivos. A nível internacional, nem tanto, mas dentro do Brasil eu costumo ficar entre os 3 melhores times do Brasil na temporada. Só perco para os times que são os times olímpicos mesmo.
Então, é bem difícil, a gente rala bastante. Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, a Rafaela estava mandando mensagem, você já devia estar aqui. Mas eu estava aí eu estava treinando num lugar aqui para fazer um treinamento diferenciado, aqui próximo, saí de lá, tomei banho, saí correndo de lá, cheguei aqui suando, graças a Deus ainda não tinha começado. Mas eu penso muito no que eu vou fazer, né, no que eu vou fazer no futuro. Então, eu pensei primeiro na faculdade quando apresentaram o curso de gestão esportiva, eu pensei muito em trabalhar aonde me deu tudo, né? Que foi o esporte. Então, tudo que eu adquiri de conhecimento, de amigos, família, né? Meus familiares também, através do esporte, conseguiram bastante coisas. E é por isso que eu pensei na faculdade de gestão esportiva para trabalhar no futuro com esporte, né? Ou, de alguma maneira, que eu acrescente toda a experiência que eu tive até hoje para as pessoas que estão vindo, né? Assim, de deixar de alguma coisa de legado para eles. Pode falar que você veio para a faixa por causa da Bruna. A Bruna, minha esposa, ela... Vai para lá! A gente sempre precisa de um empurrão, né? É o jornalista brilhante. Bem, boa tarde. Aqui. Meu nome é Ryan Tinoco, eu sou do terceiro período de jornalismo e você, Robson, falou da questão da humanidade, da relação humana que a gente tem que ter. E não sei se a professora vai permitir, mas eu queria ouvir um pouquinho de cada um, como é que é a relação de rivalidade, a importância da relação com os rivais para essa construção, seja com até mesmo os brasileiros que estão no time olímpico, ou a Luísa, no caso, com as russas, que estão sempre lá ganhando sempre, e até mesmo o Henrique. Eu queria saber um pouquinho dessa relação dos rivais. Bom, com vôlei de praia é um esporte bem diferente, né? É muito clima parecido com surf, né? As pessoas são um pouco mais leves, elas torcem mais pelo esporte. Então, quando acontece uma jogada bonita, assim, as pessoas ficam lá e comemoram bastante. E falando pelo Brasil, assim, né? Por mim, né, especificamente, eu não posso falar pelos outros, mas eu torço muito pelas pessoas, pelo jogo bonito, e torço pelas pessoas quando eu não estou no campeonato. Ou depois que eu saio do campeonato, eu torço muito, torço mesmo, eu viro torcedor. Eu vou para arquibancada, eu grito, eu incentivo. Eu fui a quase todos os jogos da Olimpíada, torcer pelos brasileiros, caçava lá o ingresso, falava assim, ai meu Deus do céu, vamos embora. Mandava mensagem, ô Alisson, pô, vamos dar uns bloqueios aí hoje. Pô, Pedro, vamos lá dar umas largadas. E sempre tentava passar uma mensagem, torci mesmo para todos os brasileiros que foram para a Olimpíada, né, do vôlei de praia, que eu tinha uma entrada legal, assim, conheço bem, são meus amigos. E quando eu estou jogando também, que eu vou para as competições internacionais, assim, eu torço bastante por eles. Eu não tenho nenhuma questão de rivalidade, não. Quando é Brasil e Estados Unidos, assim, a gente pega um pouquinho mais, assim, a gente fala assim, não, Estados Unidos não. Mas fora isso, eu acho que não tem nenhuma rivalidade maior, não. Então, no rugby, a gente tem a noção de que sem o time adversário a gente não pode jogar. O que a gente mais quer fazer é jogar. Então, tem a questão de tudo que acontece, até no rugby são 2 tempos, né? De 15, 40 minutos, e no final do segundo tempo tem um terceiro tempo. O time da casa oferece comida e bebida para o time visitante, custeia, e é para ter uma confraternização em todo mundo. E tudo que aconteceu em campo, um tackle mais duro, ou uma possível desavença, uma coisa assim, no terceiro tempo esquece. E a gente está ali para se conhecer, para todo mundo se confraternizar, jogadores e torcida, e tem essa noção de muito respeito. E jogando lá em Floripa, eu tenho muitos amigos que jogam em outros times.
E é isso aí, a gente fica batendo cabeça o jogo inteiro e no final do jogo a gente se abraça e vai fazer alguma coisa, sabe? E não tem essa de, pô, ele é meu amigo, eu vou ir mais leve nele. Não, ele é meu amigo, eu tenho que ir mais duro nele. Para ele primeiro ver que eu estou aqui para jogar e para honrar essa nossa amizade. E seja amigo ou seja um cara que eu não conheço, eu só vou poder honrar o jogo e honrar o adversário se eu der meu 100% em campo. Então, não tem algumas vezes acontece de dar uma briga mais séria, só que fica em campo. E é muito raro de acontecer, e fica em campo, e é essa aí, é a noção de que sem o próximo, sem o adversário, a gente não pode jogar, a gente só quer jogar. Então, o nado sincronizado, né, são diversas apresentações, né, de todos os países no mesmo dia. A gente já chega na competição super focada, porque cada um está lá para dar o seu melhor. Então, a gente não tem aquela coisa como rugby, de um bater cabeça com o outro, não tem muito isso. Mas, na sincronizado, a gente entra com confiança no treinamento, porque a gente já fica dando uma olhadinha assim, para o outro país, para ver como é que elas estão. Então, já mexe muito com o psicológico, a gente precisa muito ter o foco e realmente olhar para você mesma, né? Ver o que você está fazendo de bem e dar 100%. Eu tenho uma história de bem de rivalidade, foi no Sul-Americano da Argentina, acho que 2 anos atrás. A arquibancada cheia, era a primeira vez que eu ia competir como dueto sênior, né, junto com a minha dueta, e a gente estava naquela, né, da estreia. E a arquibancada inteira torcendo pela Argentina, que sempre estava ali contra a gente, e a gente conseguiu entrar com tudo e virar, né? Porque a gente estava naquela, um pontinho mais, um pontinho a menos, o nacionalizado conta muito. Então, mas acho que como vocês já me sabem mais ou menos, o sul-americano depois tem uma festinha, que todo mundo está junto depois, que não tem isso. Que é realmente aquilo, a rivalidade na piscina mesmo. A gente deixa fora. E a questão da Rússia, a Rússia, realmente, elas são demais, né? Parece que elas são de outro mundo. E a gente acaba vendo elas como realmente uma referência. A gente já foi pelo menos 3 vezes pela Rússia. Como vocês já disseram, a gente passa 1 mês, 2 meses fora de casa, treinando antes de competições. Tem que abrir muito mão de diversas coisas, como respondendo a sua pergunta. Mas a gente já foi pelo menos umas 3 vezes fazer uma clínica com a Tatiana, a melhor técnica do mundo, né? Diversas vezes campeã olímpica. Então, é isso. A gente tenta puxar um pouco, aprender também um pouco com elas, porque o esporte também tem isso. A gente tem também aprender com o outro. Bom, vou falar como atleta, ex-atleta, tá? São 2 histórias. A primeira, Atlanta, 84, eu abri mão de uma vaga olímpica para um amigo poder correr. Adversário, corria com 100 metros, era o antigo recordista brasileiro e sul-americano da prova, e eu venci algumas vezes, ele me venceu algumas vezes, mas no momento em que você para pensar nas possibilidades do teu companheiro aos 34, nas suas aos 18, você começa a pensar da seguinte forma: puxa, a minha responsabilidade hoje é de dar uma chance para esse ser humano ser feliz. Pum. Ele foi lá, eles ficaram em 7º nos Jogos Olímpicos, foi muito legal. Se eu tivesse corrido, a gente teria ficado em 3º ou 4º. Mas não tira o brilho nem o mérito da participação dele, do Nelson Rocha, do Paulo Correia, do Katsuhiko Nakaya e do Arnaldo de Oliveira. Não tira o mérito dos meninos, de maneira nenhuma. Em 96, meu afilhado de casamento, adversário da menos 100 metros, chamado Arnaldo de Oliveira, estava na prova, era a última Olimpíada dele, eu já tinha minha medalha olímpica, já tinha sido 4º lugar numa Olimpíada em Barcelona, já tinha feito 4 finais olímpicas, não precisava mais provar nada, já estava legal. Falei, estou me aposentando. E eu lembro a gente voltando para a Vila Olímpica, depois da semifinal do 4x100, ele olhou para mim com os olhos cheios d'água, marejados de água, assim, querendo chorar praticamente, dizendo o seguinte: cara, essa é minha última Olimpíada, é a sua também, mas eu gostaria de encerrar a minha carreira com uma medalha olímpica. Eu tinha sofrido um acidente muito sério e meu joelho estava assim, eu não estava aguentando andar direito.
Aí eu falei para ele, cara, eu vou para o sacrifício. Se der, deu. Ele falou assim, vamos tentar. E aí a gente conversou, nós batemos um bom papo. Os 4 adversários eram 2 da Fluminense, que eram o André Domingos e o Edson Luciano, mas o Arnaldo e eu aqui do Rio de Janeiro. E a gente resolveu se unir para pensar como equipe para a conquista de uma medalha. E a gente trouxe a medalha olímpica. Isso foi muito legal. Isso mostrou que ser adversário não é ser inimigo. É o mais importante. A gente viu aqui exemplos práticos disso. E aí nós vamos para uma outra área. Depois que eu me aposentei, eu comecei a trabalhar numa empresa e o meu primeiro mentor foi um cara chamado Armando Nogueira. E ele me disse o seguinte, Robson, no jornalismo, a gente precisa aprender a ouvir. Quando você é jornalista e você está com a sua fonte, ouça muito. Quando você é apresentador, fale muito. Não deixe as pessoas falarem ou tomarem conta do ambiente, porque você é o centro, é a pessoa mais importante. Ponto. E minha segunda mentora foi a Alice Maria. E ela me presenteou com o primeiro livro do Rubem Braga, Borboletas Amarelas. E lá tem uma frase que diz o seguinte, entenda seu adversário como seu maior amigo. Entenda seu inimigo como seu maior amor. Cara, olha que coisa louca. E eu ficava pensando, como é que eu vou encarar o meu adversário, meu inimigo como amor, cara? Pelo simples fato de que Papai do Céu fez a gente de carne e osso para que a gente possa realmente respeitar isso. A gente está perdendo esse sentido. Fala-se muito, e nós somos jornalistas, você será a gente está falando muito da violência de uma maneira muito banal. Há algum tempo, quando morria alguém, a gente falava assim, putz, morreu fulano. Nossa, cara. Hoje, morreu fulano. Você recebe no teu celular a foto do cara baleado, do cara morto. Então, o aspecto humano, eu estou falando sempre isso para voltar sempre no mesmo ponto. Vamos ser mais humanos. Porque o teu inimigo, ele um dia vai te salvar. Tenha certeza disso. E mesmo ele te tendo como inimigo ou adversário, um dia você vai salvá-lo, de alguma forma. Então, a inimizade, ela tem que estar fora. E ser adversário é necessário, é positivo, isso é muito bom, faz bem para uma competição saudável. Tenham isso sempre em mente. Mesmo estando na mesma empresa, você tem que fazer o melhor. O cara olhar para o lado e falar assim, caramba, esse cara está fazendo bem para caramba, eu tenho que fazer melhor. Não por inveja, e sim por uma competição saudável entre bons adversários e bons amigos. Mais perguntas? Boa tarde, meu nome é Kelvin, eu estou no 4º ou 5º período. Então, eu vou levantar aqui uma questão que a gente falando de esporte e legado e transformação social, a gente não tem como deixar de citar o modelo americano, o modelo estadunidense, e que nos últimos anos a gente tem visto muitos jovens subindo ao continente e estudando e ingressando na carreira do esporte. E o resultado disso é, por exemplo, o César Cielo, que estudou em Auburn, que praticou esporte em Auburn. Mais recentemente, até o irmão do rugby, que é o filho do rugby, que é o futebol americano, que é a história do Cairo Santos, que estudava lá e hoje é um dos principais kickers da NFL, que é a maior liga, se não a maior, uma das maiores ligas profissionais de esporte. E aí eu queria saber qual é a opinião de vocês todos sobre essa questão, porque o sistema tem prós e contras, esse sistema, que muitos defendem e outros até criticam pelo alto valor das mensalidades e tal. Eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre a máquina de esporte universitário dos Estados Unidos.
Cara, modelo americano serve para o americano. Modelo russo serve para o russo. Modelo jamaicano segue um pouco esse conceito americano, serve para o jamaicano. O Brasil não é um país esportivo. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Segundo, o Brasil está engatinhando, e engatinhando mesmo, nas questões do marketing esportivo. Tem um monte de esperto aí que está, né, se dizendo isso, se dizendo aquilo, e ganhando muito dinheiro com isso. Tá? Mas o fomento do esporte, ele precisa passar por uma remodelagem política para a escola. É lá que a gente vai encontrar e é lá que a gente vai ter o futuro projetado do nosso esporte. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar tendo o César Cielo, rapando fora. Um Joaquim Cruz indo embora. O menino que é o kicker indo embora, o Thiaguinho. Todo mundo indo embora. Até no futebol. Mas é aquela história. O problema é que é muito sedutor. Eu gostaria de ser kicker nos Estados Unidos, na NFL, claro. Com salário anual de 30 milhões de dólares, eu gostaria. Mas a gente não tem como fazer isso. O Brasil, ele é um país que ele se limitou a produzir. Ele tem os talentos, nós temos, na minha opinião, os atletas que estão fora da linha, da linha natural, normal, a gente tem. O problema é que a gente precisa encontrar um modelo que se encaixe para a nossa realidade. O problema é que a nossa realidade é a seguinte: nós temos 38 milhões, isso um amigo do IBGE me passou, o Romeu, 38 milhões de jovens e adolescentes no Brasil. Desses 38 milhões, cerca de 1%, pouco mais de 1%, praticam esporte. E menos ainda praticam na escola. Então, fica difícil a gente conseguir quantificar realmente de que forma e como a gente pode melhorar a nossa política esportiva, o nosso legado esportivo, se a gente pensar só no alto nível, só no alto rendimento. É claro que filhos de pais abastados acabam pagando um clube, o atleta vai lá, mas aí tem aqueles que são muito bons e que ficam... Eu estou te falando uma realidade. Eu conheço jovens que ficam sem jeito de se apresentar num clube para fazer um teste, porque não tem um tênis adequado. Cara, eu fui com o meu conga, velho. Eu fui com um conga rasgado no bico na frente, assim, porque meu pé era maior do que o conga, eu fui assim mesmo. Eu me apresentei aqui embaixo do Morisco para fazer um teste pro atletismo do Botafogo. E meu sonho era jogar futebol. Cara, adoro futebol, acho mó barato. Desculpa. Então, a nossa realidade é essa. Nós não somos um país esportivo, nós aprendemos a respeitar o jogo, como se comportam os atletas. A gente sabe que os atletas vestem a camiseta da dor, o que não é normal. O atleta tem que competir sem dor. Mas os nossos competem com dor porque eles se doam tanto para poder se igualar às russas, para se igualar aos americanos, para se igualar aos neozelandeses, aos australianos, aos sul-africanos, que tem essa história enraizada. Nós temos a do futebol, que, na verdade, o futebol nem é nosso. A gente se apropriou dele e... o Brasil é o país do futebol. O Brasil é o país da política. Cara, como se faz política nesse país? É impressionante. E nós temos aí uma dura decisão a tomar, que é escolher entre Freixo e Crivella. Então, só complementando isso que você está falando, o Robson, na verdade, a gente para pensar em ter o esporte de alto rendimento a nível universitário, um fato, a gente teria que ter uma excelente educação física escolar, um desenvolvimento esportivo na escola. Sem isso, o garoto não vai chegar no ensino médio
campeão de vôlei. Não vai chegar no ensino médio nadando abaixo de 50 minutos no 100 livre. Ele tem que ter tido um desenvolvimento durante toda a sua infância, a sua formação. E aqui vai uma coisa importante. Ontem o ministro de Esporte estava no estabelecimento do seminário. E foi perguntado para ele na cara, assim, ó, pau. O Torben perguntou, ministro, mas estão querendo tirar a educação física do currículo escolar do ensino fundamental, do ensino médio. Ensino médio. O ministro, o nosso ministro, cara, ele não conseguiu responder a pergunta. Ele enrolou, falou de um monte de coisa e não respondeu. Ou seja, não faz ideia. A gente, infelizmente, a gente não tem... Caramba, aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu vi uma luz no fim do túnel, porque nós fizemos Olimpíada, Pan-Americana, essa coisa toda. Um cara que não consegue responder isso, meu Deus, nós temos uma difícil tarefa, e eu diria, eu sou muito justo, cara. Eu acho que nós precisamos pensar da seguinte forma, o que a gente quer de verdade? Você quer entrevistar um camarada e ter na primeira página do jornal política, política, política e Flamengo para vender jornal? Ou algo que seja de utilidade pública? Ou algo que seja realmente importante? Ou Vasco, ou Botafogo, e política, política, política. Cara, um país que tem político, um cara que tem um olho na bochecha, um olho aqui em cima, como, porra, popstar, velho. Tá difícil. Então, a gente precisa mudar isso. Não é só durante os Jogos Olímpicos que eu tenho que postar esses garotos na capa do jornal. Não é, não. É no dia a dia. Cada gota de suor desses caras representa o seguinte, R$1 ou 50 centavos de real que cai dentro do bolso desses caras. Porque quando a gente representa o país e conquista a medalha, ou que vai lá e faz algo que pode ser... Cara, uma menina como essa, fazendo uma pirueta como ela faz lá na água, pode dar um jeito numa cervical. A Laís está tetraplégica e os caras... Teve gente que reclamou, porque ela ganha agora uma pensão vitalícia de R$3.800. Cara, não é nada... É para o custo de vida que ela passou a ter. Exatamente. Para a demanda que ela tem. E tem vagabundo, desculpa, tá? Vagabundo dentro do nosso país, vestido de colarinho, que, pô, eu prometo, não, estamos juntos, não, vamos, claro, fala mansa, e que fica usurpando a nossa juventude. Então, a gente precisa pensar, realmente, definitivamente, vocês que são jovens, cara, o que vocês querem, de verdade? Façam essa reflexão. Só a partir daí a gente começa a discutir. Aí, brother, eu venho para cá dar aula de graça para vocês. Eu venho para cá, a gente vai sentar aí, ó, semicírculo, e discutir. Bom, a gente não precisa ir lá para a rua para levar pancada de polícia, não. Parte daqui e disso aqui, ó. As ideias que surgiram ontem no seminário são sensacionais. Criação de jogos para jovens, porque nós temos no país 380 milhões de aparelhos celulares, com um monte de besteira nele. Utilização de uma das arenas para fazer jogos eletrônicos. Eu tinha pensado nisso. Cara, então a gente... Aliás, eu pensei isso, na verdade, o nosso país, ele é todo voltado, a nossa formação esportiva, ela é de natureza clubística, né? Todo esporte vem do clube. E os clubes, não só os clubes, mas também os Jogos Olímpicos, eles passaram a perder público violentamente por conta dos games e do novo estilo de vida que a tecnologia trouxe. E, então, por conta disso, realmente é uma coisa que a gente vai ter que discutir. Quantos de vocês aqui jogam no telefone? Levanta a mão. Brincadeira, assim, na boa. Telefone eu não jogo. Quantos assistem conteúdos daqui, ou leem alguma notícia aqui? Todo mundo. Cara, nós temos uma ferramenta de
poderosíssima para mudar. Hoje mesmo, meus amigos que são atores e atrizes mandaram para um vídeo para mim falando sobre as 10 leis que eles querem implementar. Não sei se vocês receberam. Está lá no meu Instagram, robsoncaetano@hotmail.com. Não, está lá no Facebook, Robson Caetano da Silva. Está lá, vai lá ver. São as 10 leis para mudar a nossa filosofia para políticas públicas. A gente precisa e a gente pode mudar isso aqui, com um tocar de dedo. Não precisa ir lá fora para levar pancada, não. Vamos ser mais inteligentes, cara. A gente é muito mais do que isso. E criar virtualmente os nossos joguinhos, cara, para a gente brincar e se divertir. Mas se divertir de maneira realmente construtiva. Né? Então, pessoal, infelizmente, nosso tempo eu só posso tá... falar só mais uma coisinha do que ele perguntou rapidinho? Pode. O modelo americano realmente, eles sabem como fazer, né? Como o Robson falou, funciona muito bem para eles. Se eles sentassem agora e falassem de fazer o tênis de mesa, o esporte americano, eles conseguem fazer. E eles conseguem, qualquer esporte eles fazem, né? Qualquer esporte. Só que outra coisa que a Verônica falou entra na solução de melhorar isso aqui no Brasil. É trabalhar muito mais coisa desde cedo nas escolas. Por que só tem o quadrado mágico na escola? Por que quando não é futebol é vôlei, ou é futebol menino, vôlei para menina? Aumentar a variedade. Por que não dá um atletismo desde cedo? Porque o atletismo é um esporte mais completo, para você trabalhar toda a sua base motora desde cedo nas escolas. Enquanto isso não for mudado e coisas novas forem sendo levadas, pode ser rugby, pode ser beisebol, qualquer coisa diferente, isso não vai mudar, vai continuar a mesma coisa sempre. Então, futebol. E a Confederação Brasileira de Atletismo, ela tem um kit mini atletismo para quem quiser pedir para poder desenvolver nas escolas. Quer dizer, como existe o vôlei, o programa de desenvolvimento do vôlei, feito pela Confederação de Vôlei, existe a de atletismo e não é aplicada. E está lá, se você entrar no site deles, está lá, disponibilizado com uma metodologia específica para o incentivo ao desenvolvimento e à prática do atletismo. Enfim, nós temos no site do Ministério do Esporte inúmeras respostas para as demandas sociais e nacionais a nível de esporte. Nós temos que usar o que foi desenvolvido até agora, que não é pouco. E a gente tem que usar com competência. Bom, vamos discutir projetos, moçada? Vamos. Nesse momento, eu quero, primeiramente, dizer que é um privilégio estar sentada aqui nesse lugar que eu estou, com os atletas que estão aqui, compondo a mesa, que é uma honra estar tendo a oportunidade de, antes de finalizar a formação da primeira turma do curso de Gestão Desportiva da faculdade, a gente está com esse espaço para falar sobre esporte e para falar sobre o desenvolvimento esportivo e as perspectivas futuras do nosso país, dos nossos jovens, porque está nas mãos de vocês mudar esse contexto. Está nas mãos de vocês construir um Brasil eficaz e com um desenvolvimento efetivo na área do esporte. E também na área da gestão, tá? Porque sem uma boa gestão, nada se desenvolve. Então, agradeço ao Henrique, que veio de Florianópolis, especialmente para estar conosco. A Luísa Borges, medalhista olímpica e aluna da faixa. Ao Tiago Barbosa, nosso aluno, nosso guerreiro do vôlei de praia. E ao Robson Caetano, que acaba de entrar para o corpo docente do curso de Gestão Desportiva. A convite do professor Paulo Alonso, que quer dar uma palavra para a gente agora. Eu gostaria de dizer a vocês o seguinte. No ano passado, eu encontrei com o Robson, em São Paulo, e disse ao Robson que estava pretendendo desenvolver a primeira semana acadêmica, e, desde então, a gente vinha conversando na possibilidade de o Robson vir aqui. E pedi ao Anderson que fizesse esse convite ao Robson Caetano, e o Robson Caetano está aqui. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte.
A temática da semana é Legado pós-Rio 2016. E é importante a gente salientar que nós estamos no terceiro dia da Semana Acadêmica, que se encerra amanhã, porque sexta-feira são atividades culturais desenvolvidas pelo DCE e pelo Inculca. Mas eu acho que, durante esses 3 dias, eu estive em quase todos os eventos, é importante a gente ressaltar o evento de hoje. O evento de hoje ele é importante por vários aspectos. Primeiro, porque nós temos 4 atletas, um medalhista olímpico, e os 4 atletas, no início das suas falas, falaram sobre superação. Todos eles se superaram e estão aqui. O Robson, evidentemente, num estágio muito mais avançado, até porque é o mais velho da mesa, não é? E tem toda uma bagagem, não é? Esportiva muito mais rica nesse momento. Mas o que é importante ressaltar é o seguinte, que só quem pode se superar é aquele que efetivamente quer se superar e busca o caminho da superação. Então, se nós observarmos que nós vivemos num país realmente continental, onde as mazelas são monstruosas, em todos os rincões brasileiros, e a gente vê esses exemplos à nossa mesa, o legado dessa semana não é o legado pós-Rio 2016, é o legado desses 4 atletas que trouxeram com muito brilho, com muito empenho e com muita riqueza as suas experiências individuais de vida. Então, eu fico muito feliz da faculdade sediar esse evento e ter a honra de receber esses 4 exemplos brasileiros que dignificam não somente o esporte brasileiro, mas dignificam a cidadania brasileira, porque resgata cada um deles um Brasil, resgata cada um deles uma história de vida, e as histórias de vida são importantes para que nós as conheçamos. E quando, na apresentação, eu disse ao Robson, e conversava com o Robson lá no lounge, antes dele entrar aqui, de que seria uma honra para a faculdade tê-lo como professor, já que ele é um professor de educação física, é um jornalista, eu continuo dizendo, a casa está aberta para você vir dar aula, e você será muito bem recebido pelo nosso corpo docente. A faculdade se ressente de pessoas como você, com a sua experiência de vida, superação e brilho esportivo. E a Luísa e ao Tiago, que são alunos nossos, os nossos maiores elogios, as nossas maiores gratidões e a certeza de que sempre estaremos juntos, tentando proporcionar e dar a vocês tudo aquilo que vocês merecem em nome de uma educação efetivamente de qualidade. E ao Henrique, que veio de Florianópolis aqui à faculdade nos visitar e que nos honra com a sua presença, desejar uma carreira plena de sucesso, de êxito, amparado nas mãos de Deus. Porque somente dessa forma nós podemos realmente construir um Brasil diferente, um Brasil que possa fazer a diferença. Por meio de uma medida provisória, a Presidência da República está mudando a estrutura curricular do ensino médio. Eu fiz um artigo que está saindo a semana que vem, sairá na semana que vem, e eu estou metendo a porrada nessa medida provisória. Porque se nós acabamos de realizar uma Olimpíada, e dificilmente nos próximos 50 anos um país da América do Sul poderá realizar uma Olimpíada, e se o Brasil conseguiu realizar uma Olimpíada e uma Paralimpíada, como que imediatamente após, se acabar uma Olimpíada com 200 países participantes, o governo vem com uma edição de uma portaria que não auscultou a sociedade brasileira acabar com artes e com educação física? Então, que tipo de país é esse que acaba de realizar uma Olimpíada e vem um decreto e assina que a educação física não será mais uma disciplina curricular? Como que nós podemos construir um Brasil diferente, um Brasil novo, um Brasil de fato comprometido com a sua gente, se nós não pensamos na própria gente brasileira? É claro que é uma medida provisória, que ainda passará pelo Congresso Nacional, pelas 2 casas, mas não poderia ter sido editada. Teria que ser a sociedade brasileira escutada, para depois, discutida no Congresso
e homologada em seguida pela Presidência da República. Então, nós estamos no caminho inverso, novamente na contramão dos tempos modernos e dos tempos desejados para uma democracia. E se nós somos uma democracia de fato, todo governo é instituído pelo povo, para o povo. Em seu nome deve ser exercido. Está na Constituição da República, num dos seus primeiros artigos. Então, ao encerrar, agradecendo a presença dos alunos, da mantenedora, da presidente, da vice-presidente, dos nossos coordenadores e, sobretudo, dos nossos atletas aqui, eu quero dizer que é o 10º evento que eu encerro desta semana acadêmica. E, certamente, esse eu vou levar para sempre no meu coração. Parabéns a vocês. Então, vamos tirar foto? Quem quer tirar foto? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito por ter deixado.